Bom, a situação mais difícil que a do Brasil é do São Paulo, que contratou um cara que pode resolver essa situação. Eu gosto muito desse cara. Já gostava do Dudu, que é tio do Dorival Júnior, e acho o Dorival um cara íntegro. Foi um jogador de futebol excepcional, muito bom. Desses que aparecem pouco pro time, mas jogava pra caramba, que nem o tio dele, o Dudu, o Tolói. Né? Mas o Dorival Júnior tem um caráter de primeira grandeza. E isso já facilita muito. Não só isso, entende muito de futebol e não é mascarado, não fica dando uma de gostoso e tal. Poucas vezes você vê o Dorival aparecendo muito. Aliás, a última vez que eu lembrei do Dorival foi agora domingo, né? Que eu tive lá entrevistando o Neymar. E lembro da briga que o Dorival teve com o Neymar. E acho que aquela briga foi tão boa, mas tão boa pro Neymar, que salvou a carreira do Neymar. Eu quero começar pelo fim. Aliás, queria agradecer não só o site UOL, os sites todos do Brasil que repercutiram a entrevista do Neymar, mas todos os sites espanhóis que eu leio com frequência hoje dão destaque à entrevista que nós fizemos com o Neymar no domingo. Mas foi importante aquela briga do Dorival, que muita gente já esqueceu, para a carreira do Neymar, que ali ele começou a se tornar, virou, de menino começou a se tornar um homem. Sentiu o drama, sentiu que apesar de ser um gênio, ele não podia fazer tudo que ele queria, que alguém poderia pará-lo. Bom dia, Dorival, um prazer falar com você, desculpe incomodá-lo aí, eu sei que você tem alguns problemas a resolver na sua vida particular, espero que Deus te ajude muito nisso e que te ajude também no São Paulo, mas é um prazer falar com você. Bom dia, Dorival, como vai você? E essa história do Neymar eu lembrei domingo, quando eu estava lá vendo o que o moleque virou um ídolo nacional e mundial. Pois não, Dorival, bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia aos amigos, é um prazer. Foi um momento importante, sim, um momento que eu tenho certeza que para todos nós proporcionou um crescimento na finalização da formação do Neymar. Até porque eu acho que ele é um cara assim muito equilibrado pela pouca idade que tem e pela projeção que ele possui. Ele já era assim da Atena, sempre foi um cara muito família, um cara que a gente sentia que tinha tido um berço pela criação que teve. E aquele momento foi um momento de um certo descontrole. Passou também, foi sim importante, eu não tenho dúvidas para todos nós. E eu fico muito feliz de estar acompanhando o crescimento que ele teve, a projeção que ele alcançou mundialmente e o quanto esse menino ainda tem a crescer e a acrescentar ao futebol brasileiro e mundial. Bom, é fundamental, você que foi jogador durante boa parte da sua vida, é treinador a outra parte da sua vida, é fundamental que um treinador não viva de discussão com grandes ídolos. Isso foi uma exceção. É fundamental que você tenha o vestiário na mão. Hoje em dia se fala demais em vestiário, principalmente nos clubes europeus. Se o cara não tem o vestiário na mão, ele não tem o time na mão e ele está perdido. Não é? Você tem que administrar, inclusive, egos. O São Paulo está numa situação muito difícil. Como é que você pode unir um vestiário de um time que tem vários títulos mundiais, inclusive, não só continentais, mas mundiais, e que está numa fase tão ruim que é o penúltimo colocado aí do Campeonato Brasileiro? Como é que você faz para unir esse time, Dorival? Datena, assim, você sabe que existe uma situação muito complicada a todos nós que trabalhamos no meio, que a nossa criação, a nossa formação, ela é um pouco diferente daquilo que acontece atualmente. Você sabe muito bem que existem uma diferença comportamental e os seres humanos é um fato natural. Primeiro eles se defendem individualmente e depois, se possível, eles começam a pensar em grupo. Quando na realidade talvez o caminho tivesse que ser outro. Você, pensando coletivamente, você talvez se sentisse mais protegido, mas não é o que acontece. Infelizmente, a nossa formação é assim. E eu acho que você passa a ter que entender um pouco mais do dia a dia e do próprio sentimento de cada um, tendo a sensibilidade de tentar administrar da melhor forma possível. Eu acho que é isso que acontece na maioria
na maioria dos trabalhos em grupos, onde as pessoas que comandam, eles têm que tentar terem essa sensibilidade de entenderem o momento que esteja passando, o contexto em volta, todas as pressões com que cada um convive, né, dentro do seu ambiente de trabalho, e tentar minimizar toda essa condição. Nesse sentido, talvez que num primeiro momento nós tenhamos que atacar um pouco mais. O São Paulo tem um grupo de formação ainda, por incrível que pareça, dentro ou na metade já de um ano, de uma temporada, e dentro de um campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro, e nós temos que tentar acelerar esse processo, tentar estancar um pouco essas saídas e chegadas de jogadores. Isso aí é um dificultador para que o grupo se posicione, que crie uma identidade, e tentarmos fazer uma equipe confiável rapidamente. Então, num primeiro momento, pensamos naturalmente nesse sentido, de um reequilíbrio emocional da equipe, e após isso, tentarmos encontrar aí um novo caminho para o São Paulo dentro dessa mesma competição. Eu não vou perguntar para você sobre o Rogério Ceni, porque não seria ético, mas método de trabalho é importante, porque você vai ter que adotar o seu método de trabalho, que é diferente do outro treinador que estava aí. Eu sempre disse, a maioria das pessoas disse isso, que o Rogério queimou etapas, deveria ter começado pela base, como a maioria fez, Zidane fez, Guardiola fez. Para citar os caras lá de fora, Luiz Henrique fez assim. O Zidane, que foi campeão mundial, campeão da Liga pelo Real Madrid, estava dirigindo o Barça B até outro dia, o Real Madrid B até outro dia. Foi assessor do Carlo Ancelotti, que aliás acaba de contratar o James Rodrigues, para quem não sabe, para o Bayern de Munique. Agora, eu não vou citar isso aí do Rogério Ceni, mas tem um método de trabalho. A visão do Rogério, porque ele foi aprender lá fora, né? Ele achou que indo lá fora e vendo como é que os clubes europeus jogavam, ele podia fazer essa adaptação aqui no Brasil. Deu certo, algumas vezes não deu das outras e tal, mas é o método que o cara tem a leitura. E a leitura do elenco do São Paulo, tem muita gente que ainda é egresso do Osório, que ia com caneta para a beira do campo, depois do Balsa, que queria dirigir a Argentina, e tinha um outro método de trabalho, e depois do Rogério Ceni, que veio com outro método de trabalho. Isso deve ter dado um tilt na cabeça de quem ficou e participou dessas três últimas qualificações técnicas do São Paulo e método do São Paulo. Isso deve atrapalhar pra caramba um técnico que eu conheço, é simples e que é moderno. Você é um cara simples e moderno, você não fica inventando muito. É simples e moderno. Primeiro, se eu fosse treinador de São Paulo, o que eu faria? Chegaria e fecharia a casinha. Não adianta você querer atacar com 800 e defender com 700. Olha, e a primeira coisa que o cara fala assim, olha, porque nós vamos fazer uma marcação alta e tal. Futebol, ele mudou pouca coisa se você prestar bem atenção. Se você olhar bem, essa mudança toda que os caras falam, desde o ferrolho suíço até hoje, o que tem mais hoje em dia é movimentação de jogadores que ou não guardam posição ou que têm um exemplo físico excepcional e que fazem isso com facilidade. O cara uma hora é lateral, outra hora é ala, outra hora ele está no meio. O que mudou foi o preparo físico. O método, o Guardiola reinventou o futebol. Não é que reinventou o futebol, passou a ocupar mais espaços dentro de campo pela capacidade física do jogador. Se o cara corre mais, ele vai ocupar mais funções. Ele não fica só na ponta direita ou na ponta esquerda para marcar. Ele volta para ajudar. E o cara fala, nossa, esse é o ala ponta, um meia não sei o quê. Se você pensar bem, o futebol é mais simples do que esses caras querem fazer. É claro que o Guardiola pega um time com os melhores jogadores do mundo, ele vai fazer uma boa campanha. Aí ele muda, sai do Bayern de Munique, vai para o Manchester City e quase arrebenta com o Manchester City. Tem que botar o método de trabalho dele. E isso tudo você vai ter que enfrentar. Eu já citei o caso do Guardiola, que saiu do Bayern de Munique, que também só ganhou o campeonato local lá, e depois foi para o Manchester, e não ganhou nada com o Manchester, essa é a grande realidade. Esperava-se que ele ganhasse tudo, inclusive a Champions League e tal. Já é difícil num time desse. Sair do Santos e ir para o São Paulo vai enfrentar as mesmas dificuldades. Método de trabalho não é tão complicado assim, e eu acho que você vai começar por aí, fazendo simples, né, o Dorival? Datena, precisa ser assim, não tem um outro caminho. Primeiro, esse lado emocional ele é muito importante. Quando você citou o Rogério,
Você vê, Datena, nós não temos no país um trabalho de formação de profissionais. A nossa formação é a seguinte: você passa os últimos anos da sua carreira preparando uma situação futura, que de repente, porém, você começa a conhecer internamente seu clube, o que faz um gerente de futebol, o que faz um diretor técnico, o que faz um preparador, o que faz um auxiliar, o que faz um treinador. Talvez esse seja o grande preparo que nós temos. Você fala assim, nós temos uma formação para treinador? Não, não existe. A nossa formação seria, talvez, você iniciar nas categorias de base. Porém, alguns ficam taxados como treinadores de base. E, de repente, um outro caminho seria você ser um auxiliar técnico. Nem sempre você tem a possibilidade de iniciar como auxiliar, porque raros são os profissionais que aceitam um ex-jogador como auxiliar. Então, é uma situação bem complexa. E, de repente, o Rogério teve uma grande oportunidade e eu não tenho dúvidas que nos últimos anos dele como profissional, ele tenha, sim, tido um preparo emocional, emocionalmente falando, um preparo técnico, começou a estudar um pouco mais a parte tática. Depois, sim, quando ele parou, ele fez um estágio, foi para fora. Mas, assim, a nossa formação, ela não nos capacita em sentido nenhum. Porque a nossa formação é o dia a dia, é o vestiário, é você tentar entender aquilo que esteja acontecendo rapidamente. Por isso que, às vezes, é difícil a gente julgar uma situação ou uma tomada de decisão. Eu acho que nós temos que caminhar para um outro sentido, para que possamos dar uma possibilidade maior dos profissionais que estejam parando de começarem a buscar uma nova área de atuação. E isso aí nunca foi uma preocupação do futebol brasileiro. As federações e a própria CBF nunca se interessaram por isso. Elas querem que continue como está, faturando muito e se expondo muito pouco. Essa é a grande verdade. E com isso, compromete-se toda a cadeia de formação de profissionais. A Europa já estuda futebol, só para você ter uma ideia, vamos citar a Alemanha. A Alemanha tem há 30 anos cursos de formação de profissionais. Só a Espanha formou, entre 2011 e 2012, um país que talvez seja um pouco maior que o estado de São Paulo, eles formaram 50 mil profissionais nas 4 categorias de treinadores, mais o futebol de salão. Foram 50 mil profissionais formados. Então, Datena, é uma diferença muito grande. Enquanto o futebol no Brasil continua sendo tratado como entretenimento, na Europa está sendo tratado como business há muito tempo, como um produto vendável, e que eles agregaram valor e conseguiram fazer o que fizeram com o futebol. E queira ou não, hoje nós temos que correr atrás. Os países sul-americanos têm que correr atrás, porque perderam aquilo que tinham de melhor, que era justamente o aparecimento de grandes jogadores, sem que houvesse dado atenção à formação. Apareciam porque nós sempre criamos grandes jogadores, pela capacidade que nós tínhamos do improviso, em razão de sempre termos aí um campinho em cada quarteirão de uma rua, nós tínhamos um campinho de futebol, e aquilo nos dava uma condição técnica muito boa, porque nós passávamos a vida jogando naqueles campinhos. Quando perdemos isso aí, perdemos a capacidade de formarmos. E acabamos perdendo aquilo que era a liderança mundial do futebol com as equipes sul-americanas. Eu vejo assim. Eu tive esse exemplo aí, Dorival, por isso que eu gosto do Dorival, que é um estudioso, acima de tudo. Não significa porque ele pensa de uma maneira simples que ele não entenda muito de futebol, pelo contrário. Ele entende, mas aplica de uma maneira simples, sem aquele glamour que tem ao redor de muitos técnicos aí. Eu estava comentando isso no sábado, né? Com a entrevista que o Felipe Garrafa armou para a gente com o Neymar. A atração de emissoras internacionais, havia 50 emissoras ou órgãos de esporte no Instituto Neymar, com o maior jogador que a gente tem e um dos 3 maiores do mundo, que é o Neymar. O que a gente aproveita disso? Absolutamente nada. Os gringos vêm aqui e aproveitam da imagem do menino e a gente não aproveita absolutamente nada. Os clubes no Brasil, infelizmente,
do país 5 vezes campeão do mundo, 5 vezes campeão do mundo, simplesmente o país não se globalizou no futebol. Nós que sempre fomos os melhores produtores de jogadores, que revelamos jogadores, jogamos o negócio futebol na lata do lixo. Ao invés disso, nós temos dirigentes corruptos, a começar pelo presidente da CBF, que não se explica se ele é bandido ou não, indo se apresentar lá nos Estados Unidos para o FBI. Outros tantos dirigentes, a gente ainda fala de Eurico Miranda, a gente ainda perde tempo com Eurico Miranda aqui no Brasil, que quer dizer que não teve nada com a confusão que aconteceu no Vasco, onde ele arruma mais confusão em época de eleição. A gente perde tempo com diretores ultrapassados que, por exemplo, saquearam o Corinthians, que deixaram o Corinthians com uma dívida de quase 2 bilhões, porque fizeram um mau negócio fazendo o estádio do Corinthians. A gente perde tempo com dirigentes que mais tomam dos clubes, que não, se tivesse uma lei de responsabilidade fiscal para quem assumisse um clube e assinasse pelo clube daqui para frente, porque o outro já deixaram os clubes todos quebrados. O Dorival tocou num assunto importantíssimo. Nós jogamos o negócio, o futebol, fora, na lata do lixo, o país que é pentacampeão do mundo. É mais do que todo mundo, do que Alemanha, do que Espanha, do que França, do que Argentina. Nós jogamos o negócio de futebol na lata do lixo e os aproveitadores, é claro, vêm aqui e levam os jogadores que a gente tem, levam para fora e viram grandes jogadores lá fora. E o Brasil, que é pentacampeão do mundo, tocou nesse principal assunto que o Dorival está tocando aí. Nós jogamos o business, que é o negócio, o futebol, na lata do lixo, nós que praticamente reinventamos o futebol. Os ingleses inventaram, nós reinventamos o futebol com jogadores magníficos e jogamos tudo isso na lata do lixo. É isso que me deixa com uma tristeza profunda no coração, só para refletir e completar o que o Dorival pode completar, o que ele estava dizendo, que realmente pegou na veia, né? E depois deixar o torcedor são paulino, principalmente o Agostinho Teixeira, que é o principal deles, fazer pergunta para o Dorival, senão ele morre. O Agostinho, se não perguntar para o Dorival a respeito do São Paulo, que ele chora todo dia por causa do São Paulo, ele morre. Mas é isso, você tocou no assunto certo. Nós jogamos o business na lata do lixo, o Dorival. Esse é o detalhe. É porque falta preparo, Datena. Nós não temos a formação, a nossa formação comprometida em todas as áreas, desde atletas até treinadores, dirigentes, preparadores, de um modo geral. Nós não temos um modelo de gestão que favoreça. Os modelos de gestão no país são engessados, os clubes estão engessados nesse modelo. Dificilmente vão conseguir um crescimento, que tente se aproximar dos clubes, não médios, mas dos clubes pequenos europeus. É muito difícil isso. A forma como nós encaramos o futebol, poucas equipes no país sabem aproveitar essa condição que é dada, bem poucas, hein? Eu não tenho dúvidas que o futebol brasileiro precisa de um choque nesse sentido. As federações têm que estarem mais abertas e mais próximas dos clubes. A dona CBF tem que descer do pedestal que se encontra há anos e anos. As coisas têm que ser mais claras e limpas. O futebol tem que ser mais debatido. O próprio papel da imprensa, de um modo geral, tem que mudar um pouquinho, de contestar para poder analisar e explicar muito mais do que da forma como tem acontecido. Então, o que eu vejo assim é uma somatória de fatores que farão com que um dia nós possamos resgatar o que sempre foi o futebol brasileiro. E nós temos que ter a humildade de reconhecermos que nós estamos bem aquém daquilo que nós já vimos o nosso futebol, daquele momento que nós já vimos o nosso futebol. E precisamos estar atrás, ter a sensibilidade de corrermos atrás, de termos a humildade desse reconhecimento, de começarmos a mudar um pouco as condições que existem e nos abrirmos um pouco mais para aquilo que vem sendo praticado aí para fora. Trazemos como exemplo e não perdemos a nossa essência, o que vai ser o principal. Então, eu acho que o futebol brasileiro ele pode se reinventar sim. Nós temos um dos 5 maiores treinadores do mundo dirigindo a seleção brasileira, mesmo assim, não tem ainda o reconhecimento que deveria e que mereça o Tite, e em razão de ser brasileiro e de estar no nosso país e a todo momento ser um profissional contestado, o que acontece em todas as áreas de atuação. Nós temos um dos grandes escritores
do mundo, talvez um dos mais vendáveis e não tem o reconhecimento que merece, Paulo Coelho. Então é assim, o brasileiro é assim. Ele dificilmente ele reconhece o valor quando a pessoa está em atividade, quando ela está em condições de poder produzir. O seu valor vai ser dado só depois, quando a pessoa para, quando a pessoa já não tem mais capacidade, aí sim vai ser reconhecido. E nós precisamos de um choque em que todos os segmentos que estão em volta do futebol participem, mas se abram um pouco mais, abram mão um pouco das regalias que possuem para que nós possamos melhorar num todo o produto mais amado do nosso país. Bom, nós estamos em primeiro lugar entre todas as emissoras de rádio do país nesse momento pelo TuneIn e vai espalhando aí para a gente ficar mais ainda em primeiro lugar. Com a entrevista do Dorival. Vamos a torcida São Paulina se manifestar aqui. Pois não, Agostinho Teixeira. Obrigado, Datena. Só para dizer que esse primeiro lugar é a torcida São Paulina em massa, ouvindo aqui o Dorival Júnior, né? É a nação tricolor. Nada, são os curitianos que estão querendo gozar vocês. Não tem motivo para isso. Aliás, Dorival, prazer falar com você. Boa sorte para você, lógico. Tenho certeza que o São Paulo vai sair dessa rapidinho e falo isso com convicção porque o time não é tão ruim, não é para estar onde está e com a experiência que você tem, acho que muito rapidamente, já nas próximas rodadas, tenho convicção de que vai sair dessa zona incômoda. Agora, o que eu queria perguntar para você, Dorival, é o seguinte, você deve ter acompanhado o desmanche que o São Paulo sofreu nos últimos meses e, lógico, isso prejudica o trabalho de qualquer um. Você teve alguma promessa, houve algum compromisso da diretoria de que vai parar, que não vai vender mais nenhum jogador, Dorival? Bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia, é um prazer. Assim, olha, só para tentar explicar um pouco daquilo que talvez tenha acontecido com o Rogério dentro de São Paulo. Nós jogamos uma partida Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista, se não me falha a memória, na metade de fevereiro. Eu não tenho bem certeza da data. E eu vinha fazendo uma conta ontem, assim, rapidamente, até perguntei aos jogadores, na minha apresentação, quantos tinham participado daquela partida. Apenas 3 jogadores jogaram aquela partida contra o Santos e atuaram nessa última partida contra o próprio Santos na Vila Belmiro. Então vocês veem que em apenas 5 meses, as mudanças que aconteceram, muito bruscas, para uma equipe em formação, para uma equipe que entrou em 2017 com um processo de formação. Então, isso dificulta demais a vida de qualquer profissional. E dos próprios jogadores em campo. Não tem como conjunto você não compra. Conjunto você adquire com o passar do tempo, com uma repetição, com uma sequência, com correções, com dados novos. É assim que você busca esse equilíbrio e que faça com que a equipe consiga produzir. Você pode botar grandes jogadores em campo e, de repente, não tendo esse conjunto, você vai conseguir tirar 30% do que esses atletas poderiam produzir. Então, é uma situação muito complicada para todos. A diretoria me colocou assim que, a não ser em casos que você sabe muito bem que a lei ela proporciona essa condição de um clube chegar dentro de qualquer clube brasileiro depositando a multa contratual do atleta, o atleta ele estará livre, a não ser que ele não queira ir. Aí é uma situação que dificilmente acontecerá. Mas caso cubra-se a multa que existe, não tem como a diretoria segurar de uma outra forma. E nesse sentido, a diretoria me posicionou que não tem interesse em se desfazer de mais ninguém. Que nós vamos procurar aqui, temos uma sequência. Porém, ainda propenso até o final desse mês a uma possibilidade, que é real, de um clube europeu qualquer chegar a depositar a multa contratual de um dos nossos atletas ou de qualquer atleta que esteja em atividade no futebol brasileiro e esse atleta fatalmente estará em condições de assinar contrato, um compromisso com outra equipe. Prepara mais uma aí, o Agostinho, mas uma pergunta tem que ser feita ao Dorival. Se você não admite a possibilidade do São Paulo cair na situação que ele está. Olha, Datena, a realidade mostra que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É muito complicado. O ano passado, ninguém imaginaria, no início da competição, que o Internacional estaria, depois de brigar pela liderança do campeonato, estaria brigando pelas últimas colocações.
Agora, eu confio muito no trabalho, confio muito nesse grupo que aqui está. Eu acho que esse grupo pode render mais do que vem apresentando e de repente, nós vamos tentar fazer o nosso melhor para que isso aconteça de uma maneira rápida, eficiente e que possamos ter um respiro daqui a pouco dentro da própria competição. Eu acho que o São Paulo pode sim, ainda que tenha iniciado dessa forma e esteja vivenciando um momento muito ruim, daqui a pouco está fazendo um outro tipo de campeonato. Naturalmente que isso vai depender de muito trabalho, muita dedicação, uma mudança comportamental dos atletas rápida, para que nós projetemos aí algo um pouco melhor daqui a algumas rodadas. Tomara, Guto. Dorival, é natural quando chega um técnico novo trazer a equipe dele, né? Ou pelo menos os assessores mais imediatos, e não foi diferente no seu caso. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: muitos torcedores questionavam o preparo físico do time do São Paulo, que aparentemente, para nós leigos, caía muito no segundo tempo. Você notou isso, até como adversário, você percebeu isso? O seu trabalho tem essa preocupação também? E se você me permitir, eu queria citar um caso específico do Pintado, que tinha um papel importante até outro dia, pelo que parece vai voltar para a base. Foi um pedido seu, foi uma orientação sua ou foi a diretoria, no caso do Pintado, Dorival? Vamos começar pelo Pintado. Primeiro, é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. É um companheiro de profissão. Pintado sempre teve dentro do próprio São Paulo uma carreira brilhante e reconhecida e tem que ser respeitado. O Pintado ele vai desenvolver uma função que nós não temos aqui dentro do clube. Ele vai ficar como uma pessoa que faça uma ligação com o Cutia e o CT do São Paulo, diretamente ligado ao nosso trabalho. Então, a única mudança que vai acontecer é do Pintado sair do campo diretamente agora, nesse momento, do campo. Por quê? Porque nós temos já o nosso auxiliar e eu não quero muita gente dentro do trabalho. Por quê? Porque eu acho que nós temos que preencher algumas situações. Isso daí foi colocado à diretoria sem citar nomes anterior à minha chegada até. E foi a partir daí, em consenso com a diretoria, a tomada de posição. Com relação à primeira pergunta, desculpe, me fugi um pouco. Sobre o preparo físico do time. Quando você sai de uma equipe e de repente um outro profissional esteja por chegar, o primeiro sinal que se aponta é com relação à parte física. Olha, eu sou muito sincero, eu acho que se você vem para um clube, você tem que estar consciente do que esteja acontecendo. Você não pode se escorar numa situação prejudicando primeiro o profissional anterior que aqui estava, tentando jogar uma culpa que na minha concepção não tem como acontecer. Eu acho que o profissional que chega, ele tem que saber o que ele estará enfrentando, as condições apresentadas e, acima de tudo, trabalhar dentro das possibilidades que lhe são dadas e colocadas. Eu vejo por esse lado. Eu acho que o futebol é uma sequência muito, assim, lógica de fatores. Se talvez fosse alguma coisa física, o São Paulo não teria feito 2 gols no segundo tempo do jogo com o Santos. E, para mim, foi um jogo que fluiu muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Então, eu acho que aí já começam-se a questionar essas situações levantadas com relação à parte física. Não seria esse o maior problema. A partir do momento também que os jogadores tenham um pouco mais de confiança, é natural que você passe a fazer as coisas de uma maneira muito mais simples e muito mais clara. E talvez as coisas aconteçam de uma maneira mais natural. Então, eu vejo por esse lado. Lógico que nós vamos melhorar algumas coisas dentro da nossa visão, dentro do nosso conceito de trabalho. É natural que uma outra coisa. Mas, assim, não vejo que no momento ruim algumas partes devam ser atacadas
e responsabilizadas em demasia pela situação negativa de um time. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que os profissionais que aqui estavam eram muito capacitados, muito qualificados e desenvolviam um trabalho dentro daquilo que talvez viesse sendo pedido, viesse sendo necessário para o momento da equipe. Vamos lembrar também que o São Paulo teve a Florida Cup no início do ano e com um período um pouco menor até de treinamentos. Então isso tudo aí tem um preço também em algum momento. Mas eu não vejo que seja um problema físico, não. Eu acho que o São Paulo precisa, de um modo geral, tentarmos uma organização e, acima de tudo, que emocionalmente os jogadores respondam de uma maneira mais positiva. Eu vejo muito mais por esse lado. Para encerrar, quando é que você começa a botar a mão na massa e trabalhar definitivamente? Já deve estar trabalhando, mas definitivamente como é que você assume o São Paulo oficialmente? Vai para campo? Não, foi desde ontem já, Datena. A partir de ontem nós já estamos aí no campo e é natural que nós teremos aí uma sequência um pouco difícil de compromisso, que eu digo assim, sem uma semana em aberto para trabalharmos, mas também já tínhamos consciência disso, e aqui não vai como um sentido de reclamação, não, é apenas uma constatação. Nós teremos aí nos próximos 40 dias jogos às quartas e domingos, vamos tentar aproveitar o máximo desse tempo possível para podermos corrigir algumas coisas. Seria o ideal que talvez tivéssemos aí uma semana em aberto, seria muito bom que isso acontecesse, porém não é possível, mas nós vamos tentar uma recuperação da equipe nessa condição, tentando fazer com que rapidamente a equipe busque aí uma reação e principalmente tentar algumas correções dentro daquilo que nós observamos. Mas é um processo natural e já passei isso aí em outros clubes e eu espero poder dar uma resposta ao torcedor São Paulino aí, pelo nosso trabalho, com paciência, com tranquilidade e alcançando aí os resultados que todos esperam para que o clube volte a ter aí momentos mais tranquilos ao longo dessa mesma temporada. Meu irmão, aqui é a minha admiração de sempre pela sua capacidade, pelo seu profissionalismo, pelo seu caráter acima de tudo. Uma boa sorte ao São Paulo, competência você tem, mas boa sorte para o seu trabalho no São Paulo. Mas mais ainda a proteção de Deus na sua vida particular, o que é muito importante, que você enfrente as suas adversidades com uma proteção divina que eu desejo para a minha família. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e por disponibilizar o seu tempo aí aqui para a Rádio Bandeirantes. Tá bom, Dorival? Obrigado, Datena. Obrigado de coração. Um grande abraço a todos aí. E que tenhamos aí um início de trabalho com equilíbrio, com tranquilidade, tentando fazer o nosso melhor aí pelo São Paulo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.